Então, depois da prece concluída, nós vamos iniciar. Sofremos por quê? Muitas vezes nós já nos perguntamos isso, não? Quem aqui não se perguntou, nossa, mas eu sofro tanto, por que Deus me dá tantos sofrimentos? Ou por que eu sou tão castigado? Né? Se nós formos olhar os nossos passados, eu digo pelo meu e por todos nós, se nós olharmos a história em si, nós vamos ver que durante muito tempo nós vivenciamos muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas, muitas coisas que nas tribulações da vida, nós passamos por muitas adversidades. Né? E por que esse sofrimento hoje? Será que naquela época lá atrás, que nós passamos por essas adversidades, ou mesmo lá quando nós vivíamos na época da barbárie mesmo, há 1500 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, como nós éramos como pessoas? Nós éramos muito bonzinhos, alguns de nós com certeza, mas acredito eu, e pela própria justiça divina, se nós não éramos muito bonzinhos naquela época, nós ainda estamos aqui hoje, buscando. Porque aqueles que eram melhores do que nós, melhores ou menos, digamos assim, mais bonzinhos do que nós, já estão num grau talvez um pouquinho mais elevado. E não estão passando por tribulações aqui no nosso planeta. Né? No nosso planeta, passando para um mundo de regeneração, mas ainda com muitas provas, com muitos sofrimentos, com muitas dores, né? Que todos nós passamos. Então, nós vamos nos perguntar, hoje, por que nós sofremos hoje? Pelo nosso passado, justiça das aflições, né? Nós passamos lá, fomos menos bonzinhos lá atrás e hoje passamos por algumas. E hoje também o nosso sofrimento é por quê? Por causa das nossas tribulações. Nós estamos sempre muito atribulados com a vida, né? As nossas dificuldades em geral, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas, às vezes, dificuldades de saúde, porque não gozamos muito boa saúde, às vezes. Hoje, alguns sofrimentos por causa dessa pandemia que nós vivenciamos, outros sofrimentos pelas várias violências que tem aí, por uma série de coisas nós passamos por esse sofrimento. Então, tem alguns motivos que nós ainda hoje, pelas próprias circunstâncias, passamos por alguns sofrimentos e também nós também nos infligimos algum maior sofrimento. Por quê? Porque duvidamos muito de todas as coisas. Duvidamos se nós somos capazes de passar por esse sofrimento, por essas tribulações, e essas dúvidas acabam fazendo com que nós soframos um pouquinho mais, não é? Nós vamos vivenciando esse estado meio que de desarmonia conosco mesmo, né? E como nós podemos agir diante de todos esses sofrimentos, de todas essas tribulações que nós passamos? Como nos diz a mensagem inicial aqui que eu li, né? Muitas vezes nós passamos por algumas situações mais dolorosas porque nós não suportamos muito bem os nossos sofrimentos. Então nós nos infligimos mais sofrimentos por não suportar aquilo que nós já estamos passando, né? E podemos também ter a certeza de que pela própria misericórdia divina, Deus não nos dá maiores tribulações do que aquela que nós realmente podemos passar, do que aquela que nós suportamos. E às vezes nós achamos que o nosso fardo é muito, muito pesado. Eu mesmo já disse muitas vezes, acho que quando era moleque eu jogava muita pedra na cruz, né? Quem não diz isso? Quem não, eu fazia algumas coisas
algumas coisas erradas. Será que só quando eu era moleque eu fazia mais anterior, ou continuo fazendo ainda hoje, né? Coisas não muito certas, né? E buscando, de alguma forma, colocar mais sofrimento, mais peso na minha carga. Porque quando eu faço algumas coisas equivocadas, eu acabo colocando mais sofrimentos, aumentando a minha carga, né? Que carga é essa? Mas se eu aumento a minha carga também, pela própria justiça divina, pela própria lei divina, é que eu posso carregar, certo? Eu estou podendo carregar esse fardo. Então, como é que eu devo agir hoje diante desse sofrimento que às vezes nós passamos? Como é que nós devemos agir, né? Todos os momentos difíceis que nós passamos na vida, e são todos eles, nós poderíamos dizer que são oportunidades de crescimento para cada um de nós. Por quê? Porque se eu passo por uma situação adversa àquela que eu gostaria, é porque eu não estou fazendo certo alguma coisa. Então, se eu não estou fazendo certo, o que eu devo fazer? Ou se eu estou passando por uma dificuldade, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Parar e refletir para ver o que eu estou fazendo de certo ou o que eu estou fazendo de errado, né? Como é que eu estou agindo perante a minha vida? Eu posso estar passando por sofrimentos de existências anteriores? Posso, né? Então isso, se eu parar para analisar, eu conseguiria saber quais são esses sofrimentos do passado? Né? Nós teríamos condições de saber esse sofrimento do passado? Eu digo que nós temos essa condição. Não saber exatamente aquilo que nós fizemos lá atrás, né? Como é que eu fui na segunda encarnação anterior a essa, ou na última encarnação, o que eu fiz para estar merecendo isso? Ou na 20ª encarnação anterior lá, como é que o que eu fiz? Não, eu não vou saber isso. Exatamente, eu não vou saber isso hoje, né? Talvez eu nem precise saber disso quando eu voltar para a verdadeira pátria, para a pátria espiritual. Mas eu posso saber o tipo de atitudes que eu tinha lá atrás, de que forma que eu posso compreender essas atitudes errôneas que eu praticava anteriormente, né? Qual é a forma da gente entender, conhecer isso, ou ter pelo menos uma consciência do que eu era? E é simples essa resposta. Quais são as minhas tendências de hoje? É uma pergunta, né? Mas pelo que eu tendo hoje, a tendência que eu trago hoje, aquilo que eu mais gosto, tem a ver com o meu passado lá atrás. Tem a ver com a minha carga, com as minhas necessidades de reajuste hoje, digamos assim. Então, aquilo que eu vivenciei lá atrás, hoje eu estou aqui para quê? Para me reajustar perante os meus companheiros de jornada e perante a minha própria vida, perante a minha própria existência, né? E como nos disse Lacordaire aqui, nos disse o Cristo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus. Nós chegaremos lá, com certeza, porque esses sofrimentos aqui são para nós como portas abertas para uma vida mais feliz. Lá na frente, lá adiante. Se hoje eu estou passando por tribulações, por sofrimento, por angústias, ou por mesmo necessidades, e se essas necessidades se apresentam hoje para mim, é porque eu as criei para mim anteriormente. Tá? Então, se eu criei essas tribulações que eu vivencio hoje antes, né? E eu as criei, porque senão não passava por elas, é lei da vida, né? É lei de ação e reação. Então tudo que eu vivencio hoje tem a ver com o meu passado. Mas eu quero o meu futuro melhor. Eu quero ter um futuro melhor. Eu quero vivenciar coisas melhores lá para frente. Então o que eu tenho que fazer hoje? Eu quero vivenciar coisas melhores hoje. Qual é a minha atitude de hoje? Né? Porque eu vivencio aquilo que eu penso para mim e aquilo que eu materializo para mim.
né? O meu pensamento cria o que eu vivo hoje. E está criando também o que eu vou viver amanhã. Hoje eu estou passando pelas tribulações que eu criei lá atrás, mas esse lá atrás tem que ser muito lá atrás? Não. Pode ser há um ano, há um mês, há 2 dias, né? Porque tudo depende de como a gente vai vivenciar o nosso dia a dia. Então, o que nos compete para que a nossa vida se torne melhor? Todos nós sabemos o que nós devemos fazer, não é? E eu acredito que todos nós sabemos como agir para que a nossa vida seja melhor. Aí, como é que é isso, Miguel? É nós praticarmos o bem, nós fazermos o bem. E cabe a cada um de nós, e se cada um de nós dermos o nosso melhor para a vida, e para a vida que eu digo, para o nosso dia a dia, eu fazer o melhor, e não é o fazer o melhor que os outros querem, tá? Porque nós nunca vamos agradar a todos, nem a um, às vezes. Nós não vamos nem agradar quem está mais próximo de nós. E muitas vezes nós nos desagradamos a nós mesmos, né? Com as nossas atitudes. Quem não passou por isso e quem não passa por isso ainda, né? Então, cabe a nós ofertarmos a nossa vida, e a nossa vida é para nós mesmos, aquilo que nós temos de melhor em nós. Então, se eu ofereço para a minha vida aquilo que eu tenho de melhor, que eu trago de melhor em mim, e eu sei o que eu trago de melhor em mim, cada um de nós sabemos o que nós trazemos de melhor para nós, e eu tenho que ofertar isso para a minha vida. E a minha vida está onde? É só para mim ou é para todos aqueles que estão comigo junto nessa caminhada? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, na família mesmo, com os nossos filhos, né? Com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso companheiro de jornada mais próximo, né? Ou com todos aqueles que estão mais próximos de nós. Se nós conseguirmos, e muitas vezes eu, Miguel, não consigo ofertar para aqueles que estão junto comigo aquilo que eu tenho de melhor, e nós estamos em família e às vezes nós ofertamos para a nossa família não o nosso melhor, aquilo que nós trazemos de pior em nós. Nós somos cricas demais, nós trazemos um monte de, eu trago em mim um monte de não virtudes, de defeitos, que sofrem comigo aqueles que estão mais próximos de mim. Porque de repente eu sou exigente demais para com o outro, eu sou exigente demais para comigo mesmo, né? Eu exijo coisas que muitas das vezes eu não dou, eu não faço e exijo do outro para que ele faça, né? Então tudo isso nos leva a quê? A infligirmos mais sofrimentos para nós mesmos. Então por que eu sofro? É lei de ação e reação? É da própria lei? Ou é o que eu estou fazendo para mim mesmo, na minha vida, né? Como eu estou vivenciando o meu dia a dia junto daquelas pessoas que estão comigo, né? Junto de todos aqueles que estão nessa mesma caminhada comigo, juntos de todos nós. Eu posso ser uma pessoa, aí a gente brinca assim, olha fulano, quando você vai lá na casa espírita, é um amor de pessoa, aí vai perguntar para o marido ou para a esposa, aí ele diz assim, você não conhece a criatura. Você não conhece essa criatura. Ele é muito bonzinho aqui, mas em casa é outra pessoa. E nós somos assim. Infelizmente, ainda nós agimos assim, né? Nós nos infligimos muitos sofrimentos pelas nossas próprias tendências negativas que nós trazemos do nosso passado. Então, o que eu fui lá atrás, que a gente estava comentando aqui, o que eu fui anteriormente, eu trago nas tendências que eu tenho hoje. Se eu sou chato, se eu sou
um cara que vive perturbando os outros ou vivo sempre de mau humor. Como eu era antes, então, se hoje eu estou assim? Como eu era antigamente? Né? Tem como mudar isso? Nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Nós podemos nos melhorar. Nós podemos criar uma vida para nós melhor, porque nós somos criadores também. Nós criamos o nosso futuro. Nós criamos o nosso amanhã. E o amanhã pode ser o dia de amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, pode ser daqui uma vida. Né? Nós criamos isso constantemente para nós mesmos. Né? E assim, pensando em tudo isso, quando eu estava montando aqui na minha cabeça o que eu iria, anotando algumas coisas para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse ter esse bate-papo aqui, né? Nós estamos buscando criar para nós o que nós estamos buscando criar para nós. Então, se nós oferecermos para a vida aquilo que nós temos de melhor, oferecer para o nosso próximo, para os nossos companheiros, aquilo que nós temos de melhor, né? Que nós sejamos mais responsáveis, cuidando de tudo, de tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Nós estamos vivendo também aqui, todos nós, ou mesmo aqui pela internet, ou mesmo presencialmente aqui, nós estamos vivendo uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Eu, Miguel, dependo também daqueles que estão comigo, da minha esposa, dos meus filhos. Vou falar até uma coisa feia aqui, né? Me desculpem. Nós dependemos das sogras, dos sogros. A esposa que olhou assim, o que você vai falar de coisa feia? Não vou falar besteira não, é só... assim, nós dependemos da sogra, nós dependemos do sogro, nós dependemos dos irmãos, dos tios, cunhados, sobrinhos. Nós vivemos uma interdependência, nós dependemos um do outro. E nós dependemos da sociedade em si, né? Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou em sociedade para que nós vivamos aquilo que nós temos de melhor para oferecer para a vida, para que nós possamos viver em harmonia as nossas relações, que nós tenhamos equilíbrio, que nós sejamos harmônicos, né? E o que nós temos que fazer, e o que nós fazemos sempre de muito, não diria errado, mas o que a gente busca fazer é corrigir o outro e não nos corrigirmos. Eu quero que o outro seja melhor para comigo, mas eu posso ser do mesmo jeito. Não, eu tenho que oferecer para o outro aquilo que eu tenho de melhor em mim. Nós estamos iniciando um novo ano agora, e há uns anos atrás eu venho colocando para mim assim, eu quero oferecer para... Eu não quero que o ano novo que se inicie me ofereça as coisas melhores. Eu quero me oferecer melhor para o próximo ano, para o ano que se inicia. Então, eu buscar oferecer para a minha vida e para a vida de todos aqueles que convivem comigo nessas relações que nós temos com a vida, eu quero oferecer aquilo que eu tenho de melhor em mim. Eu consigo fazer isso sempre? Acredito que não, né? Mas eu consigo oferecer muitas vezes um pouquinho daquilo que eu tenho de ruim ainda. Aquilo que não é muito agradável, né? Que eu trago em mim, que vem das minhas vivências anteriores, que eu trago isso como tendência minha, né? Que são as coisas que nós vivenciamos lá atrás e que ainda nós não conseguimos nos desfazer dela. Então nós temos que buscar nos desfazer desses vínculos que nós temos com, ainda, digamos assim, com o mal, que é o mal proceder meu mesmo, né? Das minhas dificuldades anteriores e dificuldades atuais. Tá? Então, para nós encerrarmos, eu vou pedir licença para vocês, e eu queria ler uma mensagem, eu acho ela muito interessante, muito bonita, por assim dizer, é do livro Jesus no Lar. Acho que para vocês aí aparece meio ao contrário, né? Mas é Jesus no Lar o livro. E às vezes eu digo assim que nós acostumamos dizer na doutrina espírita que o espiritismo não tem receitas,
né? Não é uma receita de bolo, que nós temos, você faz desse jeito, daquele jeito que vai dar certo, né? Não existe essa receita. E aí, esses tempos atrás, olhando, estudando, eu já não posso mais dizer que na doutrina espírita não tem receita, porque eu já vi 2 mensagens espíritas que se chamam receita. E nesse livro, aqui do Jesus no Lar, que é de Neio Lúcio, né? Psicografia no nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e ele relata aqui as várias passagens do evangelho que Jesus realizava na casa de Pedro, né? Da conversa com os discípulos, né? Na casa de Pedro, naquela época. Então, essa mensagem que eu vou ler aqui chama-se Receita da Felicidade. E como nós estamos falando em sofrimento, né? Então vamos trazer uma receita para que nós sejamos mais felizes. Eu peço licença para vocês para ler, né? Receita da Felicidade. E aí ele diz assim: Tadeu, o discípulo, né, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Veja bem, naquela época eles já tinham dificuldades, né? Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, respondeu Tadeu, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. E aí vem a nossa reflexão. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para este fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor,
estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me compreendessem direito, desculpem, vou voltar a esse último parágrafo. Assim, acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. E aí eu faço uma pausa. E nós? Gostaríamos de tudo isso? Gostaríamos de ser respeitado, estimado por todos, embora ainda não sejamos aquele modelo de perfeição? Qual de nós não gostaria de que isso acontecesse, né? Nós gostaríamos de tudo isso, né? E aí, continuando. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. E aí essa é a receita da felicidade, que foi o que ele falou, né, para o seu discípulo. E que nós pensamos, que carreguemos essa última frase aqui que eu vou ler para as nossas vidas. Tadeu, sejamos nós, Tadeu. Se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com o outro como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então quer dizer, meus irmãos, o que é isso? Sejamos nós aquilo que nós queremos que os outros sejam. Façamos nós aquilo que nós queremos que os outros façam para nós. Que nós possamos fazer esse movimento de entregar para a vida aquilo que nós queremos que a vida nos entregue. Aquilo que nós queremos receber, que doemos nós, que demos nós para a vida, né? Então, existe um antídoto para esse nosso sofrimento. Sofremos. Por que sofremos? Por que sofremos, né? Então, o antídoto para tudo isso é isso aqui que o mestre nos diz. E está na lei de Deus, né? Está na maior lei da vida, né? E o antídoto para todo esse sofrimento, uma palavrinha de 4 letras, né? É o amor. Se nós amarmos, se nós nos doarmos, se nós dermos para a vida tudo aquilo que nós queremos receber, ela nos dará tudo de bom que nós queremos. Se nós entregarmos para a vida tudo aquilo de bom que nós temos, tudo aquilo que nós queremos de melhor, que nós possamos passar para o outro, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós, dar para a vida aquilo que nós gostaríamos que a vida nos desse. É simples saber isso, é simples falar isso. Não deve ser muito simples nós compreendermos isso e estarmos nesse movimento de entregarmos aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós exigimos muito mais do que nós damos, né? Então, que nós possamos compreender e buscar fazer o movimento de darmos muito mais do que o que nós queremos.
é nos doarmos para a vida, né? É fazermos o bem para os nossos irmãos, para aqueles que estão juntos de nós. É darmos aquilo que nós temos de melhor, né? É fazermos o nosso melhor. É o nosso melhor que vai nos tornar melhor e que vai nos trazer de volta o melhor. Então é isso. Que fique essa reflexão para nós, né? Se você procura a felicidade do mundo inteiro, proceda para com o outro como desejaria que o outro procedesse para com você. Façamos a nossa parte e receberemos aquilo que de melhor nós temos. Então eu vou fazer a prece e os microfones ficam abertos para aqueles que quiserem fazer algum comentário. Nós estamos aqui para ouvi-los também, e se tiver algum comentário, algum acréscimo que queiram fazer, que possamos abrir os nossos microfones e falar aquilo que nós gostaríamos. Então vamos mais uma vez com os nossos pensamentos elevados aos nossos benfeitores amigos, aos nossos mentores espirituais, agradecermos por essa oportunidade, agradecermos pela reflexão, agradecermos pela vida que temos. E que possamos nós, Senhor, sermos gratos a vós pela oportunidade que nos dá, por esta reencarnação, por cada dia que abrimos os nossos olhos e enxergamos um novo dia, ofertarmos para esse dia aquilo que nós trazemos de melhor em nós. E que estejamos contigo, Pai, contigo, Senhor, em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes de cada dia. Que estejamos na sua paz e no seu amor. Que assim seja.